Bom dia! Estamos juntos mais uma vez. Gente, hoje eu trouxe uma novidade. Constelação familiar. Você conhece essa técnica? Sabe o que é e quais os benefícios? Gente, eu recomendo. Eu adoro constelação familiar. Por isso que hoje eu trouxe uma psicóloga, Mônica Acioli, que além de psicóloga, é consteladora e ainda é coach. Ela vai explicar para a gente como funciona a constelação familiar e os resultados, que são maravilhosos. Mônica, Oi, seja muito bem-vinda. bom estar aqui com você. Muito amor. Hoje a entrevista é cheia de amor. Cheia de amor, é tudo assim num tom, né? Assim, num tom lilás, rosa, muito amor para todos. São outras dimensões. Mônica, minha linda, explica aí para nosso povo o que são as constelações familiares e os princípios sistêmicos, como é que funciona? Como é que funciona isso, né? Olá, gente. É o máximo. Muito bom estar aqui com você, tá? A constelação familiar, ela surgiu como um método terapêutico, tá? O fundador desse método, Bert Hellinger, ele era missionário, terapeuta, e ele começou, através da observação, a perceber que tinham entraves que assim, poxa, essa pessoa não está conseguindo sair desse lugar que ela está. Está pregado. Está pregado, né? Não está tendo alguma dificuldade que ela não está indo além. E a partir da observação, ele começou a perceber que mais de 60% das nossas questões, do que impede a gente de seguir na nossa vida como a gente quer, ou de seguir o fluxo natural da vida como a gente fala, vinham de origem do nosso sistema familiar. Ou seja, uma repetição de padrão vinculado a amor, de padrão vinculado à dependência, a questões financeiras, a problemas profissionais. E aí, quando ele começou a olhar dentro dessa perspectiva, né, sair daquele mundo, ele e o cliente, e olhar para o sistema do cliente, ele começou a descobrir novas possibilidades de cura. Maravilha, gente. Sabe aquela história que o pessoal fala que vai até 7 gerações, que se repete? Isso. E o pior é que é verdade. Bom, o Dr. Bert Hellinger, achou algumas soluções. Isso é que está a parte boa da constelação. Porque nessa observação ele começou a perceber que existiam princípios que regem todo e qualquer sistema, tá? E que ele intitulou esses princípios de ordens do amor. E aí são 3. E assim, gente, o bacana é que esses 3 princípios, eles não só regem um sistema familiar, eles regem todo e qualquer sistema que a gente faça parte, não é? Porque uma comunidade, uma cidade é um sistema, uma empresa é um sistema, como uma família é um sistema. Então, assim, o primeiro princípio é o princípio da ordem. O que é que esse princípio diz? Pai tem que estar no lugar de pai. Mãe tem que estar no lugar de mãe, filho no lugar de filho. Essa é a ordem, é uma ordem assim de precedência. Quem veio antes e quem veio depois. E assim por diante. E aí ele começou a observar que às vezes existiam emaranhados que era assim, aquele filho que estava no meio da relação, né? A filha que se colocava no lugar da mãe para salvar o casamento da mãe com o pai, né? E aí ele foi começando a utilizar essa técnica para ir liberando esses emaranhados no que se refere à ordem. Cada um ir para o seu lugar, gente, básico. Isso. E assim é na comunidade, assim é numa empresa. E aí o que é que aconteceu? Além da ordem, tinha um princípio do equilíbrio, tá? Então assim, toda relação, ela também precisa ter um equilíbrio de dar e de receber. Ou de dar e de tomar, né? Então assim, eu dou e eu também tomo isto e também retribuo o que você está me dando. Tá? Eu reconheço e reverencio e eu também faço a minha parte nessa relação. E aí, quando falo em equilíbrio, eu sempre costumo comentar o seguinte. Às vezes aquela pessoa vai lá, né? Ai, mas eu dou tanto, eu faço tanto, eu fiz tanto pelo meu marido, mas tanto, e ele me deixou. Sabe por que isso acontece? Porque a relação estava desequilibrada. E numa relação desequilibrada, o que se sente devedor, ele faz o quê? Ele se afasta. Porque ele não vai nunca conseguir retribuir tudo aquilo que ele recebeu. E às vezes a pessoa não dá nem tempo, né? Recebe um mimo,
recebe uma atenção, recebe algo e não dá nem tempo assim do outro retribuir. Aí, porque tem algumas pessoas que têm essa necessidade, né? De dar. E é interessante observar. Quer suprir a necessidade da família inteira. Isso. E aí, quem é que vai dar conta de estar junto de alguém assim? Como é que a pessoa vai poder retribuir e contribuir? A única coisa, gente, que nós não podemos, assim, ter uma relação de troca e retribuir é a vida. A vida que nos foi dada, né, pelos nossos pais. Para isso, a gente não vai devolver. Mas como é que a gente devolve? Honrando eles, né, fazendo o bem, né, seguindo o fluxo natural do nosso caminho, agindo com altruísmo, com compaixão, com generosidade. Reconhecendo o seu lugar, é um aprendizado. E o terceiro princípio é o princípio do pertencimento. Né? Que a famosa inclusão. Exatamente. Então, assim, é olhar para todos e incluir todos no sistema, tá? E aí é todos, às vezes existe, não, vixe, aquele tio, nem lembro que ele existe, nem faz parte. Gente, faz parte sim. E você pode atrair um emaranhado para você porque você não incluiu com amor aquela pessoa. Então, assim, a constelação familiar ele é um trabalho, eu vejo de puro amor. Porque não adianta, se você vai olhar, ela vai lhe dar o retrato do que está acontecendo, vai dar o diagnóstico no momento da constelação do que está acontecendo e de como está, né? Aquele tema no seu sistema, como está em você. Mas você precisa olhar, acolher com amor e buscar a solução. Gente, é tão bonita essa questão da inclusão que uma das vezes que eu constelei, eu lembrei que minha mãe abortou uma vez. E aí, na minha cabeça, eu só tinha 3 irmãos. Mas a consteladora me explicou que eu tinha 4, porque aquele serzinho que se perdeu ali, ele tinha que ser incluído. E isso equilibrava a família. Exatamente. Essa questão que às vezes a gente não conta. Exatamente. E foi um grande aprendizado meu. E aí acolhe no coração, né? Aquele irmão. E assim, gente, mas ele não está aqui, sim, mas ele está no coração. Mas ele foi só mesmo, foi um aborto espontâneo no começo da gestação. Mas foi uma vida que foi gerada. É nosso. É nosso. Aí a gente acolhe com amor e isso dá um novo sentido, um novo sentimento àquela família. Exatamente. E assim, a constelação familiar, afinal, acontece individual ou em grupo? É interessante isso, porque às vezes as pessoas ficam, individual, como assim, né? Porque a maioria vê o grupo de constelação, né? Então, tanto pode acontecer individualmente, como pode acontecer em grupo, tá? Quando a gente faz em grupo, o cliente chega com o tema, ou o constelado chega com o tema, e no grupo ele vai escolhendo representantes, né, para aquele tema que ele vai estar trabalhando, tá? Qual é o papel de cada representante? É só dar um diagnóstico, tá? É dar um diagnóstico de como ele se sente naquele lugar. Às vezes, assim, a pessoa fica ansioso, eu estou como representante e fico ansioso para dar a solução. Ai, poxa, não, deixa eu ir rápido, né? Deixa eu abraçar lá rápido esse filho. Não, calma, qual é o seu sentimento? Né? É tirar o mental e ir para a sensação no corpo. E assim, também não é para sofrer. Tá? Então, aí eu brinco de gente, só 10%. Ai, Mônica, mas está muito forte essa sensação. Tá, é só um diagnóstico para ajudar no tema da pessoa. 10%. Né? Porque senão aí a pessoa entra numa dor, no sofrimento, e que não é esse o objetivo do trabalho. Né? É a gente ter um diagnóstico e buscar a solução. Gente, constelação é tão interessante. Quando você faz em grupo, que participa, várias pessoas, você vê que você não tem nada a ver com aquele problema da pessoa. E, de repente, aquela encenação ali te serve depois. Você descobre quando chega em casa, que faz o efeito. Mas o programa é curto, não podemos falar muito. Mônica, diz onde é que acha. Deixa eu só falar um pouquinho da individual, né? Para poder a gente... A individual, ela acontece assim, com figuras, com símbolos que são bonecos, pode ser boneco Playmobil, bonequinho de madeira, pedras ou papel, o que a gente tiver de recurso, tá? E eles representam, é feito também o mesmo diagnóstico, né, um mapa, e aí vai observando qual é a sensação de olhar. Também pode ser individualmente, tá, gente?
falar em constelação aqui, eu ficaria horas, tá? Eu também, gente. Mas o programa tem tempo. E onde é que a gente constela, Mônica? Isso. Hoje eu estou trabalhando aqui, atendendo no espaço Bem Viver, que fica aqui em Capim Macio, tá? Certo. E assim, meus contatos estão aparecendo, né? Estão aqui. Aí. E quem tiver interesse, assim, mensalmente a gente faz grupo lá, tá? Então, existe um momento a vivência em grupo e existe a vivência individual. Então, assim, quem também tiver interesse individual, lá é o espaço que eu tenho meu consultório e que a gente também faz esse trabalho. Pois é, gente. O tema constelação familiar é um tema, assim, muito grande. A gente tem muito aprendizado. E se eu pudesse, eu constelava toda semana, porque toda semana tem uma novidade. Tem uma questão nova, né, para olhar. Exato. Eu quero agradecer aqui a Mônica, muito eu obrigada. Que agradeço, querida. Muito bom estar aqui. Desejo muito amor para vocês. Quero agradecer aqui os meus cabelos, meu look novo, da minha amiga Neide Maluf, que toda vez está querendo dar um toque diferente. E desejar para vocês muito amor nessa semana que está terminando. Um abraço para todos. Gratidão.